coisa chamada, muito importante, chamada depressão. Quantos de nós temos aqui ouvido falar o seguinte: fulano está com depressão? Às vezes nós mesmos caímos em depressão. Às vezes nós mesmos dizemos que não temos como fugir de uma série de situações. À vista de tudo que nós já dissemos, nós vamos vendo que a depressão é a ausência do espírito de luta. Porque quando nós temos lutas, nós temos força para lutar. É sinal de que Deus espera que a gente lute. É sinal de que a nossa consciência está precisando ser corrigida. É sinal de que a nossa própria consciência está dizendo para nós assim: olha, você tem esse defeito. Você vai fazer o quê? Vai chorar? Vai chorar ou vai mudar de espaço, de estágio? Quem não passou por esses momentos de dizermos assim: eu acho que eu não vou ter forças? Todos nós já dissemos isso. Todos nós dizemos isso todo dia. Eu não vou ter força de fazer isso. Eu não vou ser capaz de fazer isso. E o que é que acontece conosco quando alguém chega do nosso lado e diz assim: não, você vai ter força, que eu vou te ajudar, vou te dar o braço, vou te sustentar, vou te animar, vou te sustentar o sentimento, vou te animar. O que é que acontece conosco? A gente como que recupera as energias e começa a trabalhar. Mas para isso é preciso que a gente tenha consciência de nós mesmos. E aí nós vamos ver que às vezes nós somos depressivos, nós não somos capazes de enxergar que os outros pensam diferentemente de nós. Aí a pessoa então quer punir os outros, fazendo aquilo que eles não querem que a gente faça. Ou a gente fazendo com que eles façam o que a gente quer que ele faça. Então, nesse momento, é sinal de quê? É sinal de que nós não somos capazes de conviver com alguém que pense diferente da gente. Então, por isso a gente pune o camarada. Ele tem que pensar como eu penso. Mas por que ele tem que pensar como eu penso? Por que eu não sou capaz de viver do lado de alguém que pense diferentemente de mim? Por quê? Porque eu quero que ele faça o que eu faço? Gente, essa consciência vai nos corrigir de toda a depressão que a gente tenha, que a gente pensa ter, ou que a gente julga que um dia vai ter. Essa é uma mudança de estágio, é a interação entre a vida corporal e a vida espiritual. Porque a vida espiritual diz o que para nós? Você vai viver do lado dos outros. Mas só que no plano espiritual, nós vivemos do lado dos que são afins. Os que não são afins a gente deixa naturalmente. Os que não são afins ficam na sua região e nós vamos para a região dos que são afins. Então há uma separação sem que a gente perceba. É como a gente aqui. Somos espíritas, vivemos no centro espírita. Não vamos à igreja católica. Por que eu vou na igreja católica? Não tem nada que fazer lá. Não é que eu seja contra a igreja católica, não tem nada que fazer lá, vou fazer o que lá? Eu vivo aqui naturalmente, porque aqui é o meu ambiente. É a minha natureza está aqui. Não tem cabimento eu ir lá, vou ver coisas que não me agradam, não me dizem nada ao espírito. É seleção natural, a gente busca naturalmente as coisas, a gente busca naturalmente as pessoas. Quando nós temos a posição de enxergarmos os outros, e nós olhamos para os outros e dizemos assim: ele também tem direito a pensar, eu não vou exigir nunca muitas coisas dele. Eu até posso querer exigir, mas eu não estou sendo justo com ele, porque eu estou querendo que ele me obedeça. Então uma má natureza que eu tenho de querer que ele me obedeça. Então vocês vejam o quanto nós temos que progredir, o quanto nós temos que corrigir a nossa natureza, o quanto nós temos que modificar o nosso mundo interno. Eu tenho mania de acabar a palestra várias vezes. Eu disse a vocês que eu ia acabar ainda agora, né? Eu vou acabar daqui a mais um pouquinho. Então, quem quiser estudar, por exemplo,
a sua natureza íntima e quiser combater a tendência a dominar ao próximo, leiam os seguintes capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, os aflitos. Leiam o capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração. Leiam o capítulo 9, bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Leiam o capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Leiam o capítulo 12, amai os vossos inimigos. Leiam o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E, finalmente, leiam o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, que somos todos nós. Então, meus irmãos, todo esse estado de consciência individual pode ser trabalhado com a leitura desses capítulos. Todo o estado de consciência da gente pode ser trabalhado com esses capítulos. Aí nós não vamos exigir dos outros tanto. Vamos até dizer assim para os outros: puxa vida, você podia dar uma colaboradazinha comigo, que eu ainda não tenho essa altura que você tem. Mas não vamos exigir mais. Não vamos cobrar mais, não vamos ficar doentes por causa dos outros. Nem ficar doentes para que os outros fiquem ali aos nossos pés. Vamos ter uma convivência honesta, correta, uma convivência sem exigências, uma convivência amadurecida, uma convivência de paz. Aí nós vamos poder dizer assim, dentro do nosso coração, lá do fundo do nosso coração: eu vivo, tu vives, eles vivem, e nós todos viveremos em paz. Porque o dia que eu for capaz de fazer isso, eu vou dizer assim para ele: você tem direito a viver, eu tenho direito a viver, todos nós temos direito a viver em paz. Aí nesse dia nós nunca vamos exigir nada dos outros. Ou por outra, nós vamos exigir sim, mas exigir um estado de consciência e não de estado de comportamento. O estado de consciência é muito mais interessante do que o estado de comportamento. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos ampare e nos diga assim: consciência é o estado em que nós nos vemos com vistas ao passado, observando o presente e olhando muito para o futuro, que vai ser esse futuro que vai nos dar paz. Aí quando vocês tiverem uma pessoa do lado de vocês, na condição de esposa ou de marido, aqueles camaradas, aquelas camaradas exigentes, vocês vão aturar, seria esse o termo? Não sei. Vocês vão ter consciência que vocês estão do lado de uma pessoa que não amadureceu, e vocês vão poder dizer a ela: escuta, vamos dar uma amadurecida aí, vamos tentar melhorar a nossa relação, vamos tentar pensar sem querer exigir, sem querer punir, vamos tentar viver. Que Deus nos abençoe a todos. Como é bom ouvir todos esses comentários em torno desse assunto, como conforta a nossa alma e como nos dá vontade de melhorarmos. Agora, meus queridos companheiros, o Sérgio vai passar com o microfone, porque se vocês tiverem alguma pergunta, este é o momento. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, ali o Luiz. Pode, deve. Está funcionando? Todos estão me ouvindo? Só peço que você fale alto, tá? Já está falando alto. Já estão me ouvindo, né? É o seguinte: um bruto de um cachorro que me recebe na casa de um amigo, põe as duas patas no meu ombro, me derruba ao chão de alegria e satisfação pela minha chegada, ele não tem consciência do que ele está fazendo. Certo. Ele simplesmente tem um instinto. Uma criança que pega uma porcelana de valor, está em cima da mesa e deixa cair no chão, só pode se assustar pelo fato do barulho do quebrar.
não têm noção do valor do que aconteceu. Não estão sujeitos à lei de causa e efeito. Então, há um progresso dentro de nós, daí desse estado, até chegar ao estado de consciência. Eu dei um tiro no indivíduo, ele morreu, e eu queria que ele morresse, ele morreu. Não foi que o revólver caiu no chão. Eu atirei nele com consciência e sei o que eu fiz. Então, há uma diferença daqui até ali. Este progresso do homem até ali, como é que se passou isso? Através das múltiplas existências. A criança cresceu. A porcelana fina que ela quebrou, que para ela não tem nenhum valor e para nós teria um valor enorme, ela um dia vai aprender que aquilo custou trabalho, que aquilo representa uma propriedade, que aquilo representa alguma coisa de estimativa. Então esse crescimento virá com o espírito através das encarnações. Por isso eu disse desde o início, nós temos um passado, nós temos um presente e nós trabalhamos com vistas ao futuro. Então esse estado de consciência está no espírito imortal, que não desaparece. A cada existência nós vamos desenvolvendo este valor, esta consciência, esse estado de ânimo. O senhor diria, então, que a consciência é o conjunto de valores que nós adquirimos com nossas experiências, que servem de guarda para as nossas reações impulsivas. Para o nosso futuro, para o nosso presente e futuro. Se eu, hoje em dia, não mais ponho fogo em rabo de gato, não há condição de eu pegar um gato para pôr fogo no rabo dele. Quer dizer, isto já não passa mais. A minha consciência, tendo adquirido o animal, eu não farei isso de forma alguma. De forma alguma. E quando você vivenciar uma situação idêntica, você vai se sentir mal. Jesus Gonçalves foi um grande trabalhador da doutrina espírita no Brasil. Ele era da colônia de ancenianos de Parapitingui. E um dia ele se tornou espírita e ele começou a descobrir o passado dele. E na descoberta do passado dele, ele soube que ele tinha sido Alarico, o rei godo que invadiu Roma, o primeiro vândalo que invadiu Roma. Ele era tão possessivo que ele foi neto dele mesmo. Ele invadiu como invadiu Alarico I e voltou a invadir como Alarico II. Ele era neto dele mesmo, foi neto dele mesmo. Há coisa de uns 10 anos atrás, ele, pela psicografia de Chico Xavier, ele fala dessa visão do passado dele. Então ele começa a dizer que ele lembrava dele como rei que destruiu Roma, várias cidades da Grécia. E ele diz assim, que ele olhava hoje para o passado dele e ele sentia vergonha. Ele fez uma coisa extraordinária, né? Destruir cidades. Ele era o rei que mandava aquelas hordas destruir. Então, uma culpabilidade muito maior do que uma pessoa comum, né? Então, ele dizia assim, que ele olhava hoje para o passado, via aquelas cidades todas a que ele tinha destruído e o coração dele doía em função disso. Ele sentia-se mal. Então, num momento desse, o que é que nós pensamos? Que o espírito cresce. Naquela época ele destruiu, ele achava que estava fazendo muito bem, que ele era apenas um dominador. Mas hoje, como ele cresceu, passados 1800 anos, 1700 anos, ele cresceu espiritualmente, aquilo para ele já era um sinal de dor. Então ele olhava para aquelas cidades e se sentia envergonhado de ter feito aquilo. E na época ele não sentiu nada, na época ele achou que estava certíssimo, né? Então o progresso da gente, eu insisto em dizer a vocês, nós temos que pensar no nosso passado, temos que pensar no nosso presente e temos que olhar para o futuro. O passado foi o que a gente não tinha construído.
aprendemos alguma coisa. O presente nós estamos tendo consciência do que nós somos, mas o importante não é o passado nem é o presente. O importante é o fazermos o nosso futuro melhor. Respondeu? Sobre o passado, nós vamos evoluir essa consciência dependendo do que adquirimos no passado, ou a gente pode transformar isso de hoje para frente? Transforma de hoje para frente, porque o passado, ele é um sinal patente. Eu destruí a cidade. Isso é um sinal que não tem como fugir disso. Eu destruí a cidade. O presente, eu hoje tenho vergonha da cidade que destruí. O futuro, o que é que eu vou fazer para melhorar esse mal que eu fiz? Agora, dependendo do meu grau de consciência, eu posso modificar essa situação. Poderá modificar essa situação. Ou permanecer, né? Ou permanecer, achando que destruiu, fez muito bem. Tá ok. Seu tio, o senhor sabe que eu trabalho aos domingos lá na Malé na fisioterapia. Eu estou com uma grande dificuldade, mesmo sabendo que o espírito, só pouco a pouco, ele vai desenvolvendo certas coisas. Mas no domingo que passou, eu não entrei em depressão porque eu não tenho essa tendência. Mas eu fiquei pensando assim, eu falei, poxa, eu venho trabalhar, mas com uma miscelânea de sentimentos, tipo, me sentindo grato à casa, porque ela muito me ajudou e me tirou de um círculo e de um ciclo vicioso em que minha vida vinha. Mas eu gostaria de chegar daquelas pessoas, acordar no domingo, falando assim, poxa, graças a Deus chegou o domingo em que eu vou cuidar daquelas pessoas, mas com amor sincero. E, no entanto, isso não acontece. Eu vou com um sentimento assim de, por eu ter disciplinado, por disciplina. Por disciplina na minha vida e ter responsabilidade, porque eu empenhei minha palavra, as pessoas confiam que eu vá no meu trabalho, mas eu gostaria de ir com um amor, com um sentimento, porque eu sei que isso ia facilitar a cura das pessoas. Essa consciência externa, isso é consciência externa, que a consciência interna existe que você vai. Essa consciência externa é o resultado da disciplina que nós temos que fazer no nosso corpo. E o seu espírito já tem a consciência interna que é de fazer alguma coisa pelo próximo. Isso você já tem. Agora, há além da consciência interna, a consciência externa que nos pesa. Domingo é o dia do descanso. Domingo é o dia que nós queremos dormir um pouco mais tarde. Domingo é o dia que a gente escolhe para ficar com a família. Então, quando nós dizemos assim, eu tenho que levantar e ir para a Malé, você então está lutando contra o aspecto externo, que é de dizer assim, por que eu não vou ficar em casa? Entendeu? Então, nós temos também uma luta, em certos momentos, contra os aspectos externos. A natureza interna você já tem, que é o achar que deve fazer alguma coisa pelo próximo. Isso já está conquistado. Agora é conquistada a natureza externa, a conquista da natureza externa. Eu devo ir. A esse respeito, o Dr. Erma, há muitos anos, disse para mim assim, que a disciplina precede o amor. A disciplina precede o amor. Primeiro eu sou disciplinado, depois eu amo. Entendeu? Então vamos fazer isso, vamos disciplinar mesmo. Levanta, acorda e vai embora.